Na aula de hoje, a 5.4, a gente vai falar sobre domínio e imagem. Afinal de contas, a gente já sabe o que é domínio e o que é imagem de uma relação binária. Só que agora a gente está estudando as funções, a gente também sabe que toda função f é um tipo específico de relação binária, de A em B. Então quando a gente sabe o conjunto A e o conjunto B, que é o de partida e o de chegada, a gente já definiu quais são as condições para que f seja uma função. Portanto, a gente tem as seguintes definições de domínio. O domínio é o conjunto que a gente chama de D dos elementos x que pertencem a A, para os quais existe um y pertencente ao B, tal que o par binário pertença à função. O que é isso? Então, lembra que para ser função, todo elemento x pertencente a A tem que levar a um y pertencente a B. Ok? Então, e só pode sair uma seta de A de x para y. Cada elemento de A só leva um único elemento do B. Beleza, até aí tranquilo. Aí a gente tem que o par binário ele pertence à função. Só que a gente também tem a restrição que é o seguinte, diz que todo elemento de x precisa levar algum elemento de y, ok? Então, automaticamente, o domínio da função é exatamente igual ao conjunto A. Por outro lado, a gente tem a imagem. A imagem é o conjunto, olha só a similaridade das definições. A imagem já é o conjunto dos y pertencente ao B, tais que exista um x pertencente a A, né, para os quais existe um x pertencente a A, tal que o par ordenado xy pertença à função. Então, só que a gente não tem nenhuma condição que todos os elementos de B vai ter algum elemento de A aponte para B. Todo elemento de A tem que apontar para um no B, mas não necessariamente todos os do B terão que ser apontados por um do A. Então a imagem ela é um subconjunto, ou seja, ela está contida no conjunto B, ok? Então vamos marcar essas duas definições e a gente tem a seguinte situação, a gente tem um conjunto, vou desenhar aqui embaixo, um conjunto A com elementos, tchum, 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 tchum. E aí a gente tem um conjunto B, né? Aqui eu coloquei 5 elementos, aqui eu vou colocar vários elementos. Ok? Quando a gente olha para a função aponta um elemento do A para o B, um elemento do A para o B. Você pode ter dois elementos do A apontando para o mesmo do B, né? E aqui, olha o que acontece. Forma um subconjunto em B, aqui, que é a imagem. A imagem da função, né? O que sobra é o complementar da imagem em B, que a gente já viu o que é o complementar. E todo o conjunto A é o domínio. Então, em diagrama de Venn, a gente tem uma representação assim, né? O conjunto imagem é um subconjunto de B, enquanto que o conjunto domínio é igual ao conjunto A. Quando a gente olha a representação gráfica de uma função, a gente define o domínio como sendo o conjunto das abscissas, certo? Então as abscissas são as verticais e a imagem é o conjunto das ordenadas. E aí aqui tem esses 4 exemplos e a gente vai escrever qual é o conjunto domínio e o conjunto imagem de cada uma dessas funções, começando por essa primeira. Então olha só, domínio é o conjunto das abscissas. Quais são as abscissas, né? Ou seja, as projeções ao longo do eixo x que definem o domínio dessa f aqui, Então, quais são os valores de x acessíveis a essa função? Então, a gente tem todos os valores de menos 2 a 1, incluindo o menos 2 e o 1, certo? Então, a gente vai escrever o seguinte, os x pertencente aos reais, tais que o x ele vai de menos 2 até 1. Ok?
Então todos os valores de menos 2 até 1 são as abscissas e definem o domínio dessa função. Agora as ordenadas vão definir a imagem. Então quais são as projeções em y? A gente tem desde 0 até 4 todos os valores. Notem que o x não repete, mas o y pode repetir. Não tem nada, nenhum problema com dois valores de x levarem ao mesmo valor de y. Não tem problema. O problema é dois valores, um valor de x levar dois valores de y. Aí não é função. Então a nossa imagem fica o conjunto. Então eu vou pôr igual aqui, né? Porque é igual ao conjunto dos y pertencente aos reais, tais que eles vão de 0, incluindo 0, né? Até 4. Ok? Então aqui a gente tem o domínio e a imagem dessa f aqui. A gente vai fazer a mesma coisa para esse segundo exemplo. A gente tem o domínio, a gente vai olhar todos os valores de x para os quais a função é definida. Então o domínio são os valores de partida, né? Então é o x pertencente aos reais, tais que o x ele vai de menos 2, incluindo menos 2, né? Até o 3. Notação de conjunto. E a imagem aqui vem de menos 1 até 4. Então imagem é o conjunto dos y pertencente aos reais, tais que o y vai de menos 1 até 4, aqui nesse caso também. Olha esse outro exemplo aqui, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado com esses de baixo, porque eles são segmentados. Quais são os valores acessíveis, né, de entrada para a função nas abscissas? Você vê, vai de menos infinito. Só que o que acontece com o zero? A função não é definida no zero. E depois ela vai até mais infinito. Aqui. Então o conjunto domínio é o conjunto dos valores de x pertencente aos reais, tais que o x ele tem que ser diferente de 2. De 0, desculpa. Diferente de 0. Ok? E a imagem? Agora a gente vai para a imagem. Quais são os valores acessíveis para o y? Olha só. Ele vai ser acessível. Tem projeção desde 0 até menos 2, só que aqui a gente não inclui o menos 2. O 0 nunca é acessível. Ok? Aqui, esse intervalo de 0 a 1, ele nunca é acessível. Mas aqui do 1 a gente também, o 1 está fora, mas do 1 até 2 ele é acessível, exceto o 2. Então a gente tem esses dois intervalos aqui, O x ele pertence aos reais, desde que o x ele seja, aliás o y, né? Vamos usar o y só por alusão às ordenadas no eixo y. Então a gente tem, o y é de menos 2 até 0, até 0, só que a gente não pode ter nem o menos 2 e nem o 0, então não vai o igual, ok? De menos 2 até 0, ou de 1 até 2. Por que a gente coloca o ou? Porque para valer o ou é o seguinte, ou ele está nesse intervalo, ou ele está nesse intervalo. Se eu colocasse o e, a gente zeraria a imagem, né? Zero o conjunto, porque nunca o número vai poder estar num intervalo e no outro ao mesmo tempo, certo? Então o e não cabe aqui. A gente só é o ou está nesse intervalo ou está neste outro intervalo aqui, ok? Então essa é a nossa imagem. E o nosso quarto e último exemplo, olha só, quais são os valores de x? Ele pode vir de menos 2 até 1, né? Aqui eu errei a função, ela é definida aqui. O que acontece no x igual a 1?
ela tem uma descontinuidade, mas ela existe no x igual a 1. Então ela continua no menos 1, no 1 também, e vem até aqui no 2. Olha só, todos esses valores de x têm um y que forma um par binário respeitando, né? Forma um par binário respeitando as condições de ser função. Então a gente vai escrever o domínio como sendo todos os x pertencentes aos reais, tais que o x vai de menos 2 até 2, só que a gente exclui o menos 2 e o 2. Agora, preste atenção na imagem. Quando o x está entre menos 2 e menos 1, a imagem é 2. Depois ele volta a ser 2. Só que aqui, entre menos 1 e 1, é 1. Então não tem outra saída, só tem o 1 e o 2. Só tem o 1 e o 2. A imagem, então, é o 1 e o 2. Somente isso, certo? Então não é um intervalo, é uma imagem discreta dessa forma aqui, ok? O domínio de funções numéricas é definido da seguinte maneira: a gente precisa entender o que é função numérica. Basicamente é o seguinte: funções numéricas são todas as funções reais de variáveis reais, certo? Então até eu vou destacar aqui esse conceito. Funções numéricas são funções reais de variáveis reais. O que significa? Significa que sempre que a gente tiver os números reais x para os quais é possível calcular a f de x, esse conjunto é o que a gente chama de domínio das funções numéricas, ok? Basicamente a gente dizer que x pertence a d é o equivalente a gente dizer que a f de x, calcular f de x, gera um número que pertence aos reais, tá? Bom, vamos ver alguns exemplos aqui. Quando a gente vê a função y igual a 2x, a gente já subentende qual é o domínio dela, fazendo a seguinte análise. A gente vai ver que notamos, né? Eu até vou escrever aqui, ó, notamos que 2x pertence aos reais, certo? O valor que a gente vai obter multiplicando por 2 o x vai dar um número real para todo x pertencente aos reais. Ok? O que a gente chega de conclusão é que o domínio é igual aos números reais. Exatamente. Então, nesse caso, qualquer número real serve de entrada para a saída 2x. Então, quando a gente escreve y igual a 2x, a gente já subentende que ela é uma função desde que o conjunto de entrada, né, ou seja, o domínio, seja os números reais. Esse outro exemplo coloca o y igual ao x ao quadrado. Então, olha só, isso daqui vai ser uma função. Qual vai ser o domínio dessa função? A gente nota que o x ao quadrado pertence aos reais para todo x pertencente aos reais. Então, a saída x ao quadrado é um número real para qualquer valor de x que seja um número real. Então, portanto, o domínio é igual aos números reais. Ok? Agora, a gente tem outro exemplo aqui, ó, 1 sobre x. Aqui tem um detalhe, né? 1 sobre x pertence aos reais, é um número real, se e somente se né, o x é real e diferente de zero. Certo? Então, olha só, o x igual a zero não dá um número real, ok? Então, portanto,
o domínio é igual ao R asterisco. Quem que é o R asterisco? É o conjunto dos números reais não nulos, certo? Então, aqui a gente pega todos os números reais e exclui o zero. Y igual a raiz de x. Então, isso daqui só é olha só, esse exemplo aqui, ó, o y igual a 1 sobre x só é uma função quando a gente tem o domínio dessa maneira, ok? Se a gente coloca x igual a zero, isso aqui deixa de ser uma função porque a saída não é real. Depois a gente tem aqui, ó, o y igual a raiz de x. Raiz de x, ele vai pertencer aos reais se e somente se, olha a condição, se o x ele for maior do que zero, ou seja, ele for não negativo, certo? Portanto, ele pode ser zero? Pode. Agora, se o x for negativo, o que vai acontecer? Y não é um número real. Então a restrição é se o y é um número real. No caso aqui, ó, o domínio ele é o R+. O R+ é todos os números reais não negativos, certo? E aí, por último, o raiz cúbica de x, ele pertence aos reais para todo x. Portanto, o domínio é igual aos ao conjunto dos números reais. Tem alguma forma de o raiz cúbica de x não pertencer aos reais? Só se o x não for real. Aí é outra coisa, né? Agora, se o x for um número real, para todo x pertencente aos reais, né? Se o x for um número real, o raiz cúbica de x é um número real. Então, o y igual a raiz cúbica de x é uma função definida dentro do domínio, que é qualquer número real pode ser entrada, porque vai dar uma saída real. Por outro lado, o 4, ele já nos diz que ele é uma função somente para números x pertencente ao domínio, sendo que o x tem que ser um número real não negativo. E aqui, um número real diferente de zero, certo? Então aqui a gente tem como a gente só dá essa equação y igual a x ao quadrado, a gente já consegue subentender qual é o domínio, porque a gente conhece as restrições. A saída tem que ser real. Qualquer valor de x que dê uma saída não real está fora do domínio.